Estamos de volta com o Agroband. O Ministério Público de Contas arquivou o processo relativo à contratação de empresa para a prestação dos serviços de elaboração e execução do PPCI do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O CREA-RS contestava a contratação da empresa RS Prevenção de Incêndios, alegando irregularidades no processo. O procurador-geral do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, Geraldo da Camino, entendeu que a falha foi de ordem apenas formal, não causou dano ao erário e, por isso, não demandou medida urgente, o que gerou o arquivamento do processo. A decisão reforça a posição do Departamento Jurídico da Secretaria da Agricultura, à época, que assegurava a lisura em todo o processo que foi realizado através do sistema de dispensa eletrônica de licitação, tendo em vista a emergencialidade da questão envolvendo a área física do parque, então interditada pelo Corpo de Bombeiros. Além da empresa contratada, outras 3 participaram da seleção, sendo vencedora a que ofertou o menor valor. A ministra da Agricultura participou da reunião dos ministros de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário dos BRICS, bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em Moscou, Kátia Abreu também visitou a exposição agropecuária Outono Dourado, principal feira agrícola da Rússia, onde inaugurou o pavilhão do Brasil, com destaque para produtos como cacau, café, frutas e máquinas agrícolas. Na próxima semana, em São Paulo, será realizada a reunião da Rede Bioforte no Brasil, demais países da América Latina e Caribe. Especialistas em nutrição, melhoramento, ciência de alimentos e difusão vão discutir os processos de biofortificação. O Brasil iniciou em 2013 as ações de transferência de tecnologia e já tem aproximadamente 2.500 famílias com acesso aos alimentos biofortificados e 4.500 crianças e jovens beneficiados pelo uso na merenda escolar. O principal objetivo é garantir maior segurança alimentar através do aumento dos teores de ferro, zinco e vitamina A na dieta da população mais carente. A essência está em enriquecer alimentos que já fazem parte da dieta da população e que não exijam mudanças de seus hábitos de consumo. A Rede Bioforte não trabalha com alimentos transgênicos. No Rio Grande do Sul, a produção envolve milho, trigo, feijão, batata doce e mandioca. O Brasil planta 58 milhões de hectares com grãos de variedades convencionais e geneticamente modificadas. Somos considerados o país com maior potencial de crescimento agrícola nos próximos anos. A última safra chegou muito perto das 210 milhões de toneladas. São números importantes no cenário mundial. Cenário que tem espaço também para os produtos orgânicos. O Rio Grande do Sul ocupa o primeiro lugar no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, com 1.554 inscritos. De acordo com o Ministério da Agricultura, há 11.084 produtores no país, numa área de 950 mil hectares plantados com hortaliças, cana-de-açúcar, arroz, café, castanha, cacau, açaí, guaraná e palmito. Também há a produção orgânica de mel, sucos, ovos, cachaça e laticínios. O brasileiro está consumindo cada vez mais, mas para ter alimentos orgânicos é preciso também preparar o bolso. Os orgânicos estão na refeição que a Paola traz para comer no trabalho. O cardápio de hoje é super simples, é um pudim de chia, um creme de feijão e algumas frutinhas, claro que tudo orgânico, que foi uma bergamota e 2 bananinhas. E também nos pratos sofisticados deste restaurante. Eu sou um pouquinho contra os agrotóxicos e tudo que eu puder evitá-los, eu evito. O consumo de orgânicos deve crescer 20% em 2016, segundo projeção do Ministério da Agricultura, e deve movimentar 2,5 bilhões de reais. Tem um sabor maravilhoso, é uma comida bem mais leve, mais saudável. Estou me sentindo aqui muito bem. E bem na entrada do restaurante tem uma mini horta. Daqui saem alguns ingredientes que são usados no preparo dos pratos orgânicos.
Claro que a hortinha não dá conta de tudo, é preciso encomendar muita coisa dos produtores, mas nem sempre é fácil de achar, ainda mais com selos que certificam os alimentos orgânicos. Às vezes a gente não tem como ir buscar o produto e aí a gente fica sem esse produto. Tu produzir o produto orgânico é muito interessante, é muito bom, mas se tu tiver uma logística de entrega, fica muito mais fácil de tu ampliar esse mercado. São 11 mil produtores de orgânicos no país. A maioria é pequeno agricultor como o seu Salvador. A planta não cresce tanto e leva mais tempo para ser colhida. São alguns motivos para que eles sejam, em média, 30% mais caros. Eu respeito o tempo de plantar e o tempo de colher. A minha palavra-chave disso aí se chama-se equilíbrio. Os supermercados também elevam o preço porque quem consome normalmente está disposto a gastar mais. Sabendo disso, hoje esta pequena empresa começou a produção de sanduíches gourmet, feitos apenas com ingredientes orgânicos. Sabemos que o ano é um ano de crise, difícil, mas a gente está disposta a superar tudo isso. Faz parte do momento da vida de todos nós. Nós estamos querendo resgatar qualidade de vida. Vamos saber mais sobre a agricultura orgânica com o engenheiro agrônomo e fiscal federal agropecuário José Kleber Dias de Souza, responsável pelos orgânicos na Superintendência do Ministério da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Lizemara. Bom dia aos telespectadores. Vamos começar com o conceito de orgânico. O que precisa um produto para ganhar o selo de orgânico? O produto ele tem que ser produzido num ambiente equilibrado que não utilize insumos artificiais, né? Ele pode utilizar insumos de origem orgânica e até químicos, desde que naturais, né? E que seja acompanhado por um organismo de garantia da qualidade que seja credenciado pelo Ministério da Agricultura. Não é o Ministério que vai lá fazer a fiscalização? Não, o trabalho do Ministério é estabelecer as normas, tem políticas de apoio, de fomento à produção e ao consumo e de credenciamento das instituições que fazem o acompanhamento junto aos agricultores. Então, nós credenciamos e anualmente a gente faz auditoria para verificar se eles continuam observando os critérios que têm que ser observados na produção orgânica. Esses critérios estão, muitos deles, inclusive, em materiais de divulgação que vocês têm disponíveis no Ministério. Exatamente. Nós temos dois focos do nosso trabalho. Um são materiais que a gente produz direcionados aos agricultores, né? Então com ênfase nos sistemas de produção, e outro que é direcionado aos consumidores. Essa é uma temática relativamente recente aqui no Brasil. Há um desconhecimento, digamos assim, muito grande ainda, então é importante nós informarmos, especialmente a população urbana, que hoje nós temos em torno de 80% da população brasileira residindo nos centros urbanos, e os hábitos de consumo desta população impactam nos sistemas de produção. E a nossa compreensão é de que os consumidores residentes no meio urbano, tendo essa informação, vão passar a procurar cada vez mais, como a gente tem observado isso, né, esses alimentos, e por conta disso, isso vai se refletir lá no meio rural, nos sistemas de produção de alimentos também. O Ministério divulgou um ranking de estados produtores de orgânicos e o Rio Grande do Sul está em primeiro lugar em número de unidades produtoras. Não significa que a maior área seja aqui, a maior área é no Pará? Exatamente. E o Rio Grande do Sul, felizmente, ele vem com um número bastante expressivo de unidades de produção, mas a gente observa aqui no Rio Grande do Sul que a nossa produção está concentrada em algumas regiões, na região da Serra, na região metropolitana, no Vale do Caí, Taquari e na região sul, no entorno de Pelotas, e são, em sua maioria, unidades de produção de agricultores familiares, né? E então, produzem o quê? Se dedicam especialmente a abastecer esses centros urbanos, né? Não por acaso estão próximas a cidades importantes aqui do Rio Grande do Sul, como Caxias, Pelotas, Lajeado, Porto Alegre, região metropolitana. E produzem basicamente frutas, né? A uva é um destaque, né? Laranja, citros é uma região, uma cultura de bastante expressão. Hortaliças. E hortaliças, né? Mas temos arroz também. Arroz, felizmente nós temos aqui na região metropolitana muito centrado na produção de alguns assentamentos da reforma agrária, né? Que tem em torno de
3.000, 3.500 hectares de arroz. E temos também experiências lá na região sul, junto ao Taim, Rio Grande, Pelotas também, e Camaquã, né, de produção de arroz. Né? E como é que faz o controle do inso na produção orgânica? Essa é uma pergunta muito frequente. É só na capina? Em algumas situações, sim. Na verdade, se pressupõe que o agricultor, e talvez muitas vezes os agricultores enxerguem essa dificuldade, porque nós estamos formados, digamos assim, numa escola da agricultura convencional. Na agricultura orgânica, a gente preconiza que os agricultores estejam trabalhando de uma forma mais integrada, conhecendo mais o seu ambiente, equilibrando o seu solo, né? E esses problemas eles se atenuam, né? A gente não elimina os problemas, mas eles se atenuam. Então, portanto, esta é uma situação que se reduz bastante esse tipo de problema. Mas é utilizado. O inso tem que capinar. Tem que capinar em algumas. Mas tem outras formas de controle. Nós temos ações para o desenvolvimento de produtos fitossanitários, né, alternativos, digamos assim, que utilizem elementos que não são tóxicos, que não são agressivos ao ambiente e à saúde humana. A gente vem desenvolvendo isso já de alguns anos, temos mais de 30 produtos comerciais, inseticidas, formicidas, tem uma lista em análise no Ministério da Agricultura de mais de 200 solicitações, inclusive para controlar os insos, como tu colocou, a vegetação espontânea, enfim, para ajudar os agricultores na transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica. E também a gente entende que seja importante oferecer esse instrumento para os agricultores como um todo, para reduzir, digamos assim. E para 2016 vai crescer aqui? Aqui no mundo, no Brasil, felizmente, a agricultura orgânica, a demanda por produtos orgânicos tem crescido. A gente vem acompanhando e vários estudos têm apontado isso, que mesmo nesse contexto de crise que a gente vivencia no Brasil, o consumo de vários alimentos tem se reduzido, mas a demanda e o consumo de alimentos orgânicos continua crescendo cada vez mais. Muito obrigada, então, ao José Kleber Dias de Souza, ele que é o responsável pelos orgânicos na Superintendência do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Nós ficamos por aqui e você acompanha outras notícias do mundo do agronegócio durante a programação da Band TV no Agro Notícias. Até lá!